Giro internacional agora Europa. Os países da OTAN reunidos em Madrid mandaram mensagem desafiadora à Rússia ao dar boas-vindas à Finlândia e à Suécia e anunciaram um aumento das forças no leste europeu. Luca Bassani... A gente vê que também o contingente de soldados no leste europeu em 8 países vai aumentar de 40 mil para 350 mil em todo o bloco, ou seja, um aumento considerável, principalmente nos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, além da Polônia, Bulgária, Romênia, Hungria e também a Eslováquia. A gente vê que... Saudações, amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Mais uma vez, vamos analisar mais uma profecia impressionante do Nostradamus argentino, Benjamin Solari Parravicini. Antes de começar a análise, irei dar um recadinho rápido. Está ativa a opção para quem quiser tornar-se membro e ajudar na criação de mais conteúdo. Os apoiadores terão benefícios exclusivos e ajudarão a propagar a mensagem do canal. Para tornar-se membro, é só clicar no botão abaixo, seja membro. Dito isso, vamos lá. Vamos ver mais uma profecia do Nostradamus argentino e dessa vez tem a ver com o conflito atual que já dura alguns meses. Recomendo que assistam aos outros vídeos dessa série, os links estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, esse conflito poderá ser precursor de algo muito grave a nível mundial, muito pior do que já está acontecendo. Como vimos nas outras análises, aquilo que é chamado de Terceira Guerra já começou, pelo menos em um nível baixo, onde os países estão envolvidos indiretamente, apenas fornecendo o suporte financeiro e bélico. Porém, Parravicini previu que a coisa não iria parar por aí, e a atual conjuntura corrobora com o que foi previsto. As coisas não estão nada boas, não houve acordo de paz, os países continuam enviando armas e dinheiro, o conflito parece estar longe do fim. Infelizmente, Parravicini tem muitas profecias sobre a Rússia, eu mesmo já fiz dezenas de análises sobre a mesma. Sendo assim, esse país é peça-chave para os momentos finais da transição planetária. Vamos ver agora mais uma dessas previsões que parece ter a ver com o atual momento. Vamos lá. Perdoe-me nesta quarta-feira. Estamos ensanguentados no inferno europeu. O Papa será tirado do seu limite. O mapa mudará e será alterado por mãos altas e ridículas. BSP 1940. Temos um desenho extremamente enigmático, onde é possível observar algumas coisas interessantes. Há duas serpentes, uma com a palavra Rússia e outra com a palavra Europa. A serpente que tem a palavra Rússia está indo em direção com suas presas à amostra, como se estivesse pronta para dar o bote na serpente que tem a palavra Europa. Essa serpente parece estar ferida com uma espécie de estaca fincada na parte de trás do seu corpo. Temos também um elemento que contém o texto principal dessa psicografia, que diz o seguinte: perdoe-me, nesta quarta-feira, estamos ensanguentados no inferno europeu. É possível notar também uma espécie de rosto de perfil no topo, observando a serpente russa. E há também o número 5, tão comum nas profecias de Parravicini. Ele aparece duas vezes nesse desenho. A primeira, de forma velada, e a segunda, logo abaixo, de forma mais explícita. Os outros elementos são subjetivos demais e fica difícil interpretar. Mas temos elementos suficientes para traçar um panorama geral. Essa profecia poderia ser atribuída à Segunda Guerra se não tivéssemos o trecho onde diz que o Papa será tirado de seu limite. Também sabemos que a Rússia, durante a Segunda Guerra, era um aliado, portanto, não se enquadra
na Segunda Guerra. Agora, quando temos formas estranhas como essa na profecia de Parravitini, podemos buscar referências em mapas. E o que mais se assemelha a essa forma é o Mar Negro. Podemos ver que os contornos são semelhantes, apesar de não casar perfeitamente. No atual conflito, sabemos o quanto essa região tem sido importante para os militares. É feito de lá, bloqueios navais e ataques com navios. E por último, temos o número 5, que pode significar muitas coisas, como por exemplo uma data, como visto nessa profecia, ou pode ser totalmente simbólico. Por exemplo, no tarô, o número 5, de acordo com esse texto, representa o seguinte: a oposição da oposição. E como você pode imaginar, é a resistência máxima. Podemos dizer que o significado do 5 no tarô, de todos os naipes, traz algum tipo de instabilidade com essa mudança repentina de ritmo. Instabilidade de algum tipo de conflito, obstáculo, alguma dificuldade. Em alguns decks de tarô, caso pesquise imagens do 5 de espadas, você vai ver cenas de pessoas que saíram feridas de alguns embates, ou até que saiu vitorioso. Mas a que preço? É aquela coisa de entrar numa batalha só por entrar, só para ter razão, mas no fim sair todo mundo ferido. Então, como vocês podem ver, isso tudo tem a ver exatamente com o conflito europeu. Em resumo, podemos interpretar todo esse desenho como a escalada do atual embate entre Rússia e Ucrânia, afetando toda a Europa. Perceba que a serpente, representada pela Europa, tem a sua cauda ferida. Se a Ucrânia representa o limite da Europa, o ferimento da serpente, exatamente na cauda, ou seja, no final do corpo da cobra, representa a Ucrânia, que está no limite da Europa. Temos a serpente, que representa a Rússia, visando a cabeça da Europa, ou seja, possivelmente o Reino Unido, que representa uma das peças principais nesse conflito impressionante. O texto deixa isso tudo muito mais claro. Vamos lá. Perdoe-me nesta quarta-feira. Estamos ensanguentados no inferno europeu. O Papa será tirado do seu limite. O mapa mudará e será alterado por mãos altas e ridículas. O texto descreve em detalhes algo chocante. Como a serpente que está ferida no desenho profético é que tem a palavra Europa, fica subentendido que quem fala nesse trecho é um europeu. Temos palavras extremamente fortes, mostrando que a Europa se tornará um inferno com pessoas feridas. No trecho seguinte, mostra que nem o Vaticano escapará das batalhas, tendo a figura do Papa sendo deslocada. E finaliza com um texto dizendo que o mapa europeu será alterado por mãos altas e ridículas. Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas essa profecia está em linha com o que temos visto nas outras análises. A Europa inteira sendo sacudida por conflitos extremamente graves. Isso, meus amigos e amigas, acende um alerta, pois o conflito que ocorre por lá já não tem mais o caráter de novidade e meio que entrou na rotina das pessoas. Porém, a coisa está longe de ser resolvida. Infelizmente, ainda continuam alimentando o fogo com mais armas e dinheiro. As consequências dessa insanidade poderão levar a um caos global, como Parravitini tem nos alertado. Agora, algo que acho não ser por acaso é que a profecia começa com um pedido de perdão em uma quarta-feira. Acho muito interessante a profecia mencionar esse dia da semana, pois poderia casar com uma quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas representa o primeiro dia da quaresma no calendário gregoriano. A data é um símbolo do dever da conversão e da mudança de vida, para recordar a passageira fragilidade da vida humana sujeita à morte. Coincide com o dia seguinte à terça-feira de Carnaval e ao primeiro dos 40 dias da Quaresma.
está entre a terça-feira e a sexta-feira santa anterior ao domingo de Páscoa. De acordo com a tradição, o celebrante desta cerimônia utiliza as cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel, proferindo a frase, abre aspas, lembra-te que és pó e que ao pó voltarás, ou a frase, converte-vos e crede no Evangelho. Como vocês podem ver, a citação da quarta-feira, caso seja a de cinzas, é extremamente simbólica, mesmo para quem não é católico, pois a mensagem é para que nos lembremos que a nossa verdadeira vida é a vida do Espírito, a vida da matéria é transitória. Mesmo que isso tudo ocorra, a humanidade irá tirar grandes lições, pois após a tempestade virá a bonança. E entenderemos de uma vez por todas que todos nós somos um só. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando que, para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membros clicando no botãozinho logo abaixo. É isso, amigos. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. E agora temos canal no Telegram e grupo no Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau.